Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula com a Fono. Então, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os hábitos deletérios e os seus prejuízos e qual a importância do trabalho em equipe também. Então, o que a chupeta ela pode fazer no sorriso dos nossos pequenos? Muitas coisas, já adianto para vocês. Eles podem trazer alterações no padrão de crescimento normal e danificar a oclusão dentária, determinando até mesmo as forças musculares desequilibradas. Então, aquela criança que chupa chupeta desde novinho, a partir ali dos 2 anos de idade ainda está com chupeta, pode acontecer daquela criança ter roncos, respiração oronasal, ter alteração de fala e até mesmo ter um pouco de atraso de fala aí. Então, distorce a forma da arcada dentária e altera a morfologia normal, alterando o padrão respiratório e, ao longo do prazo, também altera na produção da fala, que é sujeito até mesmo vocês precisarem procurar ponto de equilíbrio para uma fono, para tratar os desvios fonoarticulatórios e até mesmo as alterações de motricidade orofacial. E também ter que necessitar de um odontopediatra. O hábito de chupar a chupeta, então, traz alguns benefícios? Então, alguns benefícios que podem estar trazendo é o conforto, porque se torna prazeroso para aquela criança e para a família também, porque é notório quando a criança começa a chorar e é ofertada a chupeta e o comportamento cessa. E também tem alguns estudos que dizem que evita o mal súbito, a morte súbita, no caso. Porém, possui hoje mais artigos que comprovem que a chupeta faz mais mal do que bem e que não tem tanta evidência científica que evita morte súbita. Então, eu, como profissional fonoaudióloga, eu ainda não concordo com alguns benefícios da chupeta. Então, eu acho que tem outras formas de poder acalmar aquela criança sem estar introduzindo o uso da chupeta. Como, por exemplo, o mordedor gelado. Também são opções para a gente estar dando para aquela criança. E se você deu a chupeta para sua criança, tente retirar ali dentro dos 6, 7 meses, não deixa passar muito tempo. Se deixar passar muito tempo, vai ficar um pouquinho mais difícil de você estar retirando lá na frente. Então, o desenvolvimento do dente e da mandíbula. Os dentes, eles iniciam o processo de desenvolvimento ainda na vida intrauterina. Algumas etapas ajudam e contribuem para um posicionamento adequado, como a sucção em seio materno. Aos 6 meses, os dentes incisivos começam a romper. Então, como que é o desenvolvimento da mandíbula? Aquela criança, ela nasce com a... Você pode ver o rostinho do bebê, que a mandíbula já é um pouquinho mais para trás, protusa, não tem um desenvolvimento ok da mandíbula, como vocês podem ver aqui, aquela mandíbula um pouco mais para trás. Então, o seio materno, ele tem essa função de sugar e desenvolver as musculaturas oromiofuncional, desenvolver essa maxila, essa mandíbula e não fazer alterações dentárias. Por isso que é tão importante, principalmente, manter o seio materno nesses primeiros meses de vida. Aqui vocês veem 4 imagens. Da 0, 1 e 2, o desenvolvimento da mandíbula não está tão desenvolvido. Vendo? É uma mandíbula um pouco mais retrognata. Acredito que é isso. Uma mandíbula um pouco mais para trás. E essa criança, a função da amamentação principalmente tem o objetivo de desenvolver essa mandíbula, que então reduz o risco elevado de apneia. Então, as chupetas e as mamadeiras podem interromper esse desenvolvimento craniofacial.
Então, deixar que a criança fica com a boca um pouco mais aberta, a musculatura um pouco mais flácida, a causar olheiras, insônias e também as alterações oclusais, que nem eu falei acima. Então, 80% do crescimento da face, ela ocorre até os 6 anos de idade. Então, olha só como que é a face do bebê. O bebê, ele tem um crânio maior e a mandíbula, os seios nasais, ainda em formação. A criança, até os seus 6 anos de idade, já está com 80% da face pronta. E o adulto já está, a partir dos 12 anos, já está com 90%. Então, é extremamente importante a gente retirar essa mamadeira, essa chupeta da criança antes dos 4 anos de idade. Porque aos 6 anos de idade, se você permanecer, as deformidades já estarão instaladas. Então, vai precisar provavelmente de fonoaudiólogo, às vezes de fisioterapeuta devido a alterações musculoesqueléticas que acontecem e principalmente um trabalho com o odontopediatra. Olha só como as más oclusões e o uso da chupeta pode interromper o desenvolvimento da mandíbula, dos dentes. Olha o dedo, olha como que fica o formato dos dentes e a oclusão, o da chupeta. Como que fica após a retirada? Fica com uma mordida aberta. É aquela criança que às vezes fala um pouco mais cuspindo, ou aquele adulto, aquele indivíduo que tem ceceio, que fala jogando a língua para frente, que não sabe falar muito cis. Então, o X, ele sai com alteração, o S fica com alteração. Então, essa criança aqui, ela tem alterações gigantescas dentro da fonoaudiologia. Aqui, a fono vai ter que trabalhar com o posicionamento de língua, vai ter que reposicionar a língua. E não só reposicionar, vai ter que trabalhar com o tônus muscular dessa língua, que provavelmente estará muito flácido. Vai ter que trabalhar com bochecha, com vedamento labial. Então, a fono, quando chega nesse episódio aqui, tem muito trabalho para fazer. Bastante trabalho para fazer. E principalmente com o dedo. Então, é necessário a gente fazer uma conscientização bacana com os pais quanto ao uso de chupeta e dedo para evitar que chegue aqui. No uso prolongado de chupeta pode levar a má oclusão, alteração de arcada dentária, alteração da fala. Então, o uso de chupeta reduz a comunicação das necessidades da criança. Aquela criança está tentando falar o tempo todo, mas está com chupeta. Então, possivelmente, ela vai falar como se tivesse alguma coisa na boca, assim. Não fica legal. Fica uma fala incompreensível. E, às vezes, fica mais cômodo para ela deixar a chupeta na boca do que falar. E além de trazer, mais uma vez, os prejuízos em arcada dentária, prejudica também a forma correta de fazer os fonemas, de falar os fonemas, como o S, o X, o Z. A alteração de deglutição. Alterações musculoesqueléticas modificam o padrão de deglutição. Então, uma musculatura flácida tem um grande risco de ser uma criança que tenha dificuldade para engolir os alimentos, mastigar, porque aquela criança geralmente que tem uma mordida aberta, provavelmente ela também vai ficar com os lábios abertos. E deglutir, engolir com os lábios abertos é muito difícil. Tenta você aí, engole com a língua aberta. Com a boca aberta, desculpa. É muito difícil. Imagina essa criança. Ela vai dar preferência para não mastigar, porque é difícil. Vai ter alteração de respiração e estrutural corporal. E aqui que entra, às vezes, o fisioterapeuta, né? A respiração oral, ele afeta o formato da face, a musculatura e a postura. Então, fica aquela criança que geralmente tem olheiras, fica com asas de gaivota no lábio, aquele lábio um pouco mais pontudo,
uma boca mais aberta, uma face mais alongada e caída, um ombro mais inflexionado em rotação, aquela criança que é sujeito a ter escoliose, então fica o tempo todo nessa posição. Pode causar gripes por conta da respiração oral. Então, é sujeito àquela criança ter infecções recorrentes de amígdala, ter uma inflamação de amígdala, um baixo rendimento escolar, porque a oxigenação daquela criança não está ok. Então, o nível de alerta dela fica muito reduzido. Então, é aquela criança mais... que as pessoas falam preguiçosas. Então, como que é a chupeta? Com o uso da chupeta. E como que é com o TT da mamãe? Com o seio da mamãe. É assim. O desenvolvimento mandibular, oclusal, é basicamente perfeito se a criança não tiver nenhuma alteração genética também, né? E o da chupeta? Fica com a mordida aberta, os dentes afastados. Isso daqui traz alterações imensas. Principalmente o que eu tenho visto dentro da terapia, dentro do site terapêutico, é a presença de saliva, é aquela criança que escorre saliva, é aquela criança que tem um pouco mais de dificuldade de engolir, fica acumulando saliva, nas comissuras da boca tá sempre aquela saliva seca. Então, a questão da saliva também está muito presente nessas crianças, respiradora oral e com mordida aberta, por conta de uso de chupeta. Olha como que a alteração de palato é gigante em criança que usa chupeta. Esse daqui é o palato normal. Se você colocar o dedo dentro do palato, você vê que não afunda. Que seu dedo encaixa ali, mas ele não afunda todo. Agora, se você colocar o dedo no palato, no céu da boca de uma criança que chupou chupeta ou chupa dedo, mamadeira, o seu dedo vai entrar todo. É basicamente ocupando o espaço nasal. Então, por exemplo, eu queria mostrar para vocês como que seria o rosto de uma criança, como que ficaria o espaço nasal dessa criança com o palato ogival. Mas o palato, ele pega um pouco da cavidade nasal, então o espaço onde o ar entra fica reduzido e o ar passa pela boca, bate nesse palato. Cada vez com a boca aberta, aumenta mais o palato, a profundidade, e diminui o espaço de respiração nasal. Então, é um efeito cascata. Quanto mais respirar pela boca, menor a probabilidade de ficar respirando pelo nariz. Então, maior a probabilidade de manter uma respiração oral e de ter infecções respiratórias. Então, é por isso que é tão importante, quando tem esses casos, a gente procurar os profissionais responsáveis, fisioterapeutas, odontopediatras, odontos, em casos de pacientes adultos, né? Às vezes, e o fonoaudiólogo também. E a chupeta é um dos principais causadores da respiração oral. Olha só a boquinha das crianças. O lábio mais caído, um pouquinho mais em asa de gaivota, a língua um pouco mais para frente, protusa, ó, os dentinhos empurrando o dente. Então, às vezes uma bochechinha um pouco mais flácida, dá para perceber pela comissura da boca. Olha só, é uma comissura caída para baixo, não é para cima, é sempre para baixo. Isso aqui quer dizer que é uma hipotonia, que tem uma flacidez, a postura de língua inadequada. Olha aqui, o quanto que a respiração oral e a chupeta colabora para a arcada dentária alterada. Aqui, até a língua empurra o dente. E podem acreditar, a língua tem uma força extraordinária. Interfere, então, no modo e padrão respiratório, sendo uma das causas principais da respiração oral, devido à modificação ocasionada com o bico na boca o tempo todo. Olha só a postura
de uma criança respiradora bucal. Olha como que é. Olha a escápula dessa criança, a cifose, a protusão de cabeça, é uma cabeça mais anteriorizada, o ombro rotacionado, um abdômen um pouco mais flácido, os pés planos. Então, essa criança é uma criança cansada. Você olha para ela e vê que é aquela criança que tá com sono, porque é aquela criança que ronca à noite. É aquela criança que não tá tendo um sono produtivo. Ela tá dormindo com a boca aberta, a língua tá tão flácida que tá caindo para trás, tá interrompendo a passagem de ar. E esse daqui, então, um respirador nasal. Olha a postura. E olha a postura de um respirador bucal. Então, o que é, mais uma vez, que a respirar pela boca pode causar? Porque eu já disse para vocês que um dos principais respiração oral é causada pelo uso de hábitos deletérios, que é a chupeta, a mamadeira e o dedo. Então, pode causar alteração na fala, problemas respiratórios constantes, é aquela criança que está sempre precisando de antibiótico, está sempre precisando de um otorrino, lábios, língua e bochechas com pouca força, aquela criança que tem dificuldades assim, que mastiga carne e joga fora, que não quer mastigar porque se cansa, a musculatura tá cansada e às vezes para ela prefere respirar do que mastigar. Alterações oclusais, dificuldade de aprendizagem, porque é uma criança cansada, é uma criança que não oxigena bem o cérebro, é uma criança que não dorme bem, é uma criança que tem o sono o tempo todo interrompido, que provavelmente pode ter uma apneia do sono também envolvida. Alterações musculares, como eu falei aqui dos lábios, línguas e bochechas, problemas ortodônticos, um sono não reparador, alterações posturais que às vezes a gente precisa da intervenção do fisioterapeuta. E a mamadeira substitui o leite materno? Não, não substitui o leite materno. Lógico, às vezes é necessário a família tá colocando a mamadeira dentro do convívio. Tudo bem, porém, a mamadeira ainda não substitui o leite materno. O aleitamento materno ele oferece ao bebê um adequado desenvolvimento ósseo, não só de nutrientes, mas sim também ósseo e muscular, garantindo assim então o desenvolvimento de saúde geral. Olha só o quanto que impacta a criança ser interrompido e adquirir hábitos deletérios. Impacta em muitas coisas, como eu disse aqui para vocês. Muitas coisas na escola, na fala, no desenvolvimento cognitivo. Então, são prejuízos que a criança é sujeito a levar para toda a vida. Então, aos 6 meses, a aleitamento materno deve durar pelo menos até os 6 meses, no mínimo. Esse termo foi determinado pela Organização Mundial da Saúde e depois é possível introduzir outros alimentos. A mãe pode continuar a amamentação até os 2 anos de idade da criança. Eu tenho aqui um vídeo para vocês verem, que é o vídeo do aleitamento materno. Como que é a pega dessa criança. Como que é a produção do leite. Eu vou passar um pouquinho para frente. O que eu quero mostrar para vocês é basicamente a pega. Olha só o movimento de língua, o movimento ondulatório de língua, de extração. Olha a força que faz aqui na mandíbula. A oclusão bonitinha dos lábios. Essa língua aqui, ela tá trabalhando.
Aqui é quando a criança... Opa. Aqui é quando a criança não consegue fazer a sucção de forma correta. Não consegue fazer, olha, um movimento ondulatório de língua. Então, acho que não seria justo também eu falar um monte de coisa para vocês e não trazer pelo menos um pouquinho de como que a gente pode fazer para fazer a retirada da chupeta. Então, vamos lá? Primeiramente, para fazer a retirada da chupeta, a gente precisa escolher um momento adequado. A gente precisa evitar a retirada de chupeta durante momentos de muita mudança na vida da criança. Porque, geralmente, a chupeta, ela é utilizada para poder trazer um conforto para aquela criança. Então, mudança de casa, mudança no início da escola, desfraude, principalmente. Então, esperar um momento que a criança seja estável e pronta para enfrentar uma transição. Estabelecer um plano gradual. Considere diminuir gradualmente o uso de chupeta ao longo dos dias, durante a semana. Tem muitas crianças que têm várias chupetas. Então, começa por aí, começa diminuindo. Se ela tem 4, passa para 2, depois passa só para 1. Depois começa a usar somente na parte da manhã ou na parte da tarde. Se a criança só dorme, deixa só na noite, então, por enquanto. Depois coloca uma noite sim, uma noite não. Seja sempre consistente. Mantenha-se firme. É difícil, não é fácil. Então, mantenha-se firme, coloca limites bem estabelecidos. Mesmo que a criança proteste, chore, faça combinados com ela. Evite ceder à tentação de oferecer a chupeta. Mas porque senão sempre, em momentos de fraqueza, vai acontecer de ser necessário. Isso vai entregar a chupeta. Então, isso vai se tornar um processo um pouco mais difícil. Ofereça alternativas. Introduza outros métodos reconfortantes, como um brinquedo favorito ou um cobertor macio, algo que também desperte o desejo daquela criança. Ajude a criança a encontrar formas saudáveis de lidar com o estresse. A chupeta, ela também pode estar ligada a um escape da ansiedade. Às vezes é necessário a gente também buscar ajuda psicológica para aquela criança. Então, ajude a criança a encontrar formas saudáveis de lidar com o estresse ou a ansiedade que a chupeta costumava proporcionar. Porque aquela criança que sempre está com algum problema, está com choro, a primeira coisa que ela recorre, chupeta. Então, às vezes, gerenciar também essa questão de frustração é importante. Conversa com a sua criança. A criança, ela precisa compreender tudo que ela está passando. Então, explica para ela. Explica de maneira simples, de maneira positiva, que é importante para o uso da chupeta. Envolva a criança no processo de decisão, fazendo que ela se sinta também parte dessa escolha de tirar a chupeta. Ofereça novas alternativas, introduza outros métodos reconfortantes, como o brinquedo favorito, como eu disse anteriormente também para vocês. Então, esteja sempre preparado para retrocessos. Reconheça que pode haver momentos de recaída, especialmente durante situações estressantes. Mantenha sempre paciente, continue oferecendo apoio e incentivo para a criança durante o tempo todo. E celebre as conquistas, elogie sempre, recompense, mostre cada progresso que o seu pequeno teve. Faça uma comemoração, no dia do tchau da chupeta, dá o certificado. Tenta de forma lúdica. Olha, vamos doar a chupeta para uma outra criança, vamos colocar a chupeta para voar até o céu, compra um balão com gás hélio. Então, nesse momento, é muito importante que os pais usem e abusem da imaginação. E, claro, se você contém ajuda de profissionais, como o fonoaudiólogo, para poder estar fazendo uma história social, uma conscientização dessa criança, psicólogo, use também. Converse com eles, fala, olha, a gente está tentando tirar a chupeta, será que você pode auxiliar? Para contar histórias, para poder deixar o mais lúdico possível para essa criança. E é isso, eu espero que vocês
tenham compreendido um pouco sobre esse processo e os prejuízos dos hábitos deletérios. E se vocês têm alguma dúvida, só deixar um comentário pra gente.